Imagina você ter uma secretária 24 horas por dia respondendo o seu cliente no estúdio de tatuagem. É isso mesmo. Se você tem um estúdio de tatuagem, seja só você, ou seja você e mais outros tatuadores, ou você é o responsável pelo estúdio, é o dono do estúdio, hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma secretária feita com inteligência artificial que consegue responder todos os seus clientes que chegam no WhatsApp, consegue marcar orçamentos presenciais, remarcar e cancelar, consegue mandar localização do estúdio, localização mesmo, não endereço. Também consegue mandar o endereço se o cliente preferir e muito mais. Entende imagem, entende áudio, responde em áudio e responde em texto. Isso tudo feito com inteligência artificial e criado uma automação lá no N8N. Hoje eu vou te mostrar ela funcionando aqui na prática para vocês e vou mostrar também lá dentro do N8N como foi construída toda essa engenharia dessa inteligência artificial. Lembrando que essa IA que eu desenvolvi foi feita para um estúdio de tatuagem real, onde tem 3 tatuadores e hoje já tem praticamente um mês, quase um mês que ela está de fato em produção. Então, por que essa IA foi criada e qual o objetivo principal dela para o estúdio de tatuagem? Lembrando que você pode adaptar para diversos outros segmentos no mercado, tanto para imobiliárias, clínicas, barbearia, mas isso aqui eu tô trazendo porque foi um case real de sucesso que eu consegui implementar, tá certo? Então, tipo assim, eu vou trazer para vocês aqui algo que está funcionando de fato. Beleza? E por que o nosso amigo procurou a gente para implementar essa inteligência artificial? Porque ele começou a rodar tráfego para o estúdio, onde tinha 3 tatuadores e trazia muito leads qualificado, muito leads só era curioso e tudo mais. Essa IA de fato ela consegue lidar com isso. Então ela consegue entender o estilo que o cara quer fazer, consegue indicar um tatuador para esse cara. Se esse cara não conhece ninguém do estúdio, ela indica. Se já conhece, ela segue aquela linha, não tenta forçar, levar para o tatuador nem nada. Agenda pro cara também, pro cara ir presencialmente no estúdio, trocar aquela ideia. Por que isso? Porque o cara que se dispõe a marcar um horário, que se dispõe a ir no estúdio, ele de fato é um lead qualificado, é um lead que está mais próximo de fechar e de fazer uma tatuagem naquele estúdio. Agora vamos partir aqui então, rapaziada, para a parte demonstracional do agente funcionando na prática. Então vou simular como se estivesse fazendo um orçamento, como se fosse um novo lead chegando aqui, tá? No WhatsApp do estúdio, fazendo um orçamento. Além disso, eu vou ir um pouco mais além aqui nos testes. Vou tentar fazer 2 orçamentos ao mesmo tempo. Agendar 2 orçamentos, um para mim e um para minha esposa. O que acontece na vida real lá no estúdio. Bora que vai dar certo. Já vou entrar aqui, vou mandar um olá. Só esperar ele responder aqui, tá? Ele já mandou aqui, ó. E aí? Aqui é a Emily do estúdio Black Beat Tattoo. Tudo na paz? Como posso te chamar? Eu vou colocar o meu nome aqui. Me chamo Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. Aí colocou aqui, ó. Show de bola, Daniel. Me manda a letra. Qual que é a sua ideia de tatuagem pra hoje? Vou falar. Vou te mandar as minhas ideias. Aí como o buff tá desativado e complica um pouco, tá? Então eu vou esperar ela responder. Colocou demais, Daniel. Pode me mandar tudo que tiver em mente, descrição, referências, fotos. Assim já vou entender a vibe do seu projeto, consigo te ajudar certinho. Vou vir aqui, vou mandar as fotos, beleza? Vou mandar aqui 2 imagens de referência. Vou enviar. E olha aqui, eu mandei um projeto bem grande, que é um realismo de um leão com o tigre aqui, né? Com o olhar de um tigre e mandei uma borboleta bem delicada. Aí colocou, ó, que irado, Daniel. Pelas fotos que você me mandou, dá pra ver, né? Que você tem tanto um realismo bem animal, marcante, quanto uma pegada mais delicada, um fine line, que no caso é a borboleta ali. Você está pensando em algo mais na linha do leão, do tigre realista, ou uma vibe mais clean da borboleta? E se quiser, posso te indicar o tatuador que mais combina com cada uma também. Como o estúdio tem mais de um tatuador, tem tatuadores que são especialistas em uma área, especialistas em outra área, tá falando, ó, decide aí o que você quer fazer, porque eu posso te ajudar também a encontrar o melhor tatuador para o seu projeto. Vou mandar um áudio para ela. Emily, é o seguinte, na verdade, esse projeto da parte de fechamento de fora do braço é para mim, né? E essa borboletinha aí é minha esposa que quer fazer, na verdade, na parte de fora do braço, tá? Talvez no tríceps, ela tá indecisa ainda. Na verdade, sim, eu gostaria que você indicasse o maior tatuador para cada um desses projetos, porque esse meu, né, que é bastante grande, e esse mais delicadinho que é para minha esposa. Ela tá com dúvida ainda do local, o que pode melhorar nesse desenho, né? Que vai ser a primeira tatuagem dela, entendeu? Agora eu vou mandar esse áudio, vamos ver a resposta dela. Até aqui ela tá funcionando belezinha. Tá gravando o áudio. Lembrando que ela responde em áudio, né? Então ela vai mandar um áudio pra gente. Bora escutar o áudio dela, tá? Gravando o áudio, já gravou um áudio grande, hein? Um áudio de 1 minuto, você tá doido. Vamos lá. Mandou bem demais, Daniel. Agora ficou claro. Você quer fechar a parte de fora do braço com um realismo animal pesado. E sua esposa tá na vibe de uma tatu delicada, tipo a borboleta com folhagens, talvez no tríceps ou no braço mesmo.
Para esse seu projeto grandão de realismo preto e branco, quem manda muito é o Lobão. Ele é especialista em realismo, blackwork e projetos grandes, então vai encaixar perfeito com essa ideia de leão, tigre e folhagens no braço. Já para sua esposa, com esse estilo fine line, traço fino e delicado, quem arrebenta é a Thalita. Ela é a referência aqui para tatus minimalistas, nomes, borboletas e tudo nessa pegada mais clean. E pode ficar tranquilo que ela orienta direitinho sobre o melhor local, tamanho e até adapta o desenho para a primeira tatu ficar perfeita. Se quiser, já posso te mostrar referências do trabalho deles. Ou se preferir, já agendo um orçamento presencial para os dois conversarem com os tatuadores e tirarem todas as dúvidas. O que acha? Acho uma boa ideia a gente trocar uma ideia pessoalmente, mas se puder me mandar a imagem de referência do trabalho dos dois, pra gente ter uma noção, a gente fica grato, tá? Mandei um áudio aqui pedindo as imagens do portfólio dele, no caso, né? Do trabalho do Lobão e da Thalita, no caso. Vamos ver se ela consegue enviar dos dois pra gente, tá bom? Então, tá vendo aqui que a complexidade desse atendimento, porque ela trata com a agenda de mais de um tatuador, com mais de um portfólio, e ela vai lidando com esses dois caminhos ao mesmo tempo, tá? Com o trabalho da Thalita, com o trabalho do Lobão, com o meu orçamento. Ó, ela já mandou aqui as imagens. Obviamente, né, esse trabalho mais pesado aqui é do Lobão, esse trabalho mais delicado é da Thalita. Poderia muito bem ter configurado aqui para ela enviar, né, uma descrição para cada imagem, falar, ó, trabalho do Lobão, enviar primeiro do Lobão, depois trabalho da Thalita, trabalho da Thalita. Esse caso de fazer orçamento dois ao mesmo tempo é muito difícil, então eu tô levando ela ao extremo aqui nesse vídeo para vocês. Então vamos ver o que ela falou aqui pra gente, ó. Show! As referências de trabalho do Lobão e da Thalita já foram enviadas. Dá uma olhada lá para ver se é bem essa pegada que vocês querem dar nos projetos. Quando quiserem, só me avisar que já agendo um orçamento presencial para vocês trocarem ideia com os tatuadores e ajustarem tudo no detalhe. Se pintar qualquer dúvida sobre estilo, tamanho ou local, pode perguntar. Então, eu queria saber sobre preço. Será que você consegue me passar uma noção desse fechamento lateral de braço, só a parte de fora? E da minha esposa, é algo bem delicadinho, talvez no tríceps ou no bíceps ali. Você consegue me passar esse orçamento por alto ou não? Aqui eu tô tentando forçar ela a me passar um preço, né? Vamos ver se ela vai conseguir me passar um preço que, de fato, ela não pode fazer, tá? Isso é proibido, ela não pode fazer. A função dela é marcar um orçamento presencial no estúdio com um tatuador específico. Então é isso que ela deve me explicar agora. Tá gravando o áudio ali em cima, tá vendo? Gravando. Show, chegou o áudio aqui, vamos ver. Boa pergunta, Daniel. Aqui no Black Bee, a gente só passa o orçamento presencialmente mesmo, beleza? Isso porque cada projeto é único, principalmente fechamento de braço e tatu delicada. Então o tatuador precisa ver de perto, trocar ideia com vocês, analisar o tamanho, o local certinho e todos os detalhes para passar o valor justo. Mas fica tranquilo, o orçamento presencial é sem compromisso e vocês podem tirar todas as dúvidas direto com o Lobão e a Thalita. Se quiser, já posso agendar para vocês assim que me passar um dia que funcione. Qualquer coisa, só falar. Então vamos lá que eu vou falar com ela aqui. Ah, sim, entendi, Emily, tranquilo. Pode ser amanhã na parte da tarde. Que hora que eu posso ir no estúdio na parte da tarde, depois do almoço? Vamos ver aqui a resposta deles. Dela, no caso, né? No caso aqui, ela tem que consultar a agenda da Thalita. Tem que consultar a agenda do Lobão e retornar os horários dos dois ao mesmo tempo. Ó, tá gravando o áudio. Vamos ver a resposta dela, né? Vamos ver se ela conseguiu puxar os horários dos dois. Daniel, amanhã à tarde tá de boa para vocês dois. Olha só as opções de horários disponíveis, tanto com o Lobão quanto com a Thalita. 13 horas, 15 horas, 18h30. Esses são 3 horários que vocês podem escolher, tanto para você quanto para Amanda, beleza? Só me confirma qual horário vocês preferem para cada um, que eu já deixo tudo agendado certinho. Vou falar com ela o seguinte, ó. Pra mim, pode ser às 13 e para minha esposa pode ser às 15. Ou seja, eu vou forçá-la também a entender a diferença de horários ali, né? Eu vou ir às 1 hora no estúdio e a minha esposa Amanda vai ir às 15 horas, são às 3 horas da tarde, tá? Aqui, show de bola. Tá vendo essas duas mensagens de alerta aqui? É o aviso que o tatuador recebe. Aqui no caso é um aviso pra Thalita e aqui é o aviso pro Lobão. Por que que eu coloquei pra receber aqui no meu número aqui no caso, né? Porque eu não tinha outro número de outros tatuadores aqui e também não tinha como eu mostrar pra vocês nos testes. Então, essas duas notificações aqui, essa aqui e essa daqui, quem recebe é o tatuador, não o cliente. Lá dentro do fluxo você consegue configurar o número do tatuador pra receber essa notificação quando for agendado um orçamento para ele. Então aqui ele já recebe aqui, ó, orçamento agendado pela IA para o dia 12 às 15 horas. Aqui Amanda com a Thalita, resumo o zap do cliente, onde ela pode simplesmente clicar e já abrir o número do cliente, que no caso é o meu número. Aqui ó, orçamento para um fine line delicado no braço / tríceps, marcado pela Emily IA. Aqui o orçamento do Lobão, a mesma coisa, Daniel / Lobão, o número do cliente.
orçamento e fechamento de braço no realismo. Ela traz um resumo ali para o tatuador, entendeu? E aqui é a resposta que ela manda pro cliente, ó. Fechado, Daniel. Seu horário, seu orçamento presencial com o Lobão tá marcado para amanhã às 1h. Da Amanda com a Thalita ficou para amanhã às 15 horas. Só chegar no estúdio nesse horário que os tatuadores vão dar toda a atenção para vocês, tirar suas dúvidas e passar o orçamento certinho. Qualquer coisa é só chamar até amanhã. Aqui já se despediu do cliente, por quê? Porque ela já marcou o horário, já agendou para amanhã, tá tudo ok, certo? Porém, eu tenho mais uma dúvida. Qual que é o endereço do estúdio? Eu não sei qual que é o endereço do estúdio, né? Então eu posso perguntar a ela aqui qual que é o endereço do estúdio. Mas antes, eu vou entrar na minha agenda aqui. Aqui já é o fluxo aqui. A nossa agenda tá aqui. Hoje é dia 11, ó, tá com a bolinha azul. E amanhã, opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Amanhã é dia 12, ó. Ele agendou pra mim, ó, Daniel/Lobão. Ele colocou aqui as 1 até as 3, ou seja, 2 horas na agenda do Lobão. 2 horas, tá vendo que o Lobão tá azul? Então aqui, ó, Lobão, ó, azul, na agenda do Lobão. A Thalita é rosinha, tá aqui, ó. Às 13 horas com a Thalita, meia hora só pro Fine Line, ou seja, pro meu orçamento, que é um fechamento de braço, ele colocou 2 horas na agenda, né? É ela, no caso. E para o da Amanda, que é um trabalho mais delicado com a Thalita, ela colocou apenas meia hora na agenda da Thalita, porque ela considera que é um trabalho delicado, mais rápido, ela consegue ter essa noção, né, de quanto tempo mais ou menos o tatuador vai gastar para cada projeto. Vou voltar aqui nela e vou pedir ela para me mandar o endereço do estúdio. Vou falar, ótimo, me manda o endereço do estúdio, por favor. Mandar aqui, ela tem que me mandar o endereço por escrito do estúdio, né? E vou te mostrar mais uma funcionalidade dela ainda, que ela manda a localização do estúdio. Isso é muito bom também, tá? A localização atual do estúdio. Então, isso é ótimo. Ela vai mandar aqui o endereço pra gente. Ó, tá na mão, Daniel. Nosso endereço é Rua São José 203, sala 105, final do corredor, Centro de Unai, Minas Gerais. O ponto de referência é o prédio do Porão dos Brinquedos. Qualquer dúvida para chegar é só avisar. Nos vemos amanhã. Eu vou falar com ela o seguinte aqui então. Vou falar, me manda a localização. Agora ela vai me enviar a localização do estúdio, cara. Então isso é muito bom. Ó, já enviou a localização do estúdio. Aqui colocou, acabei de enviar a localização do estúdio. É só clicar no link que já abre o mapa certinho. Dá para você chegar sem erro. Qualquer dúvida é só chamar até amanhã, Daniel. Então aqui é já, tipo assim, ela já não quer papo, né? Ela já agendou, mandou o endereço, mandou a localização, mandou o portfólio. Então vou simular aqui que eu quero remarcar. Então se eu entrar aqui na nossa agenda, tá agendado para amanhã, dia 12, às 1h da tarde comigo, né? Que é o Daniel, e com a Amanda às 13 horas. Eu vou falar para cancelar o meu orçamento. Emily, deixa eu te falar, infelizmente eu não vou conseguir estar indo no estúdio amanhã, porque surgiu um pequeno imprevisto aqui comigo, tá? Então, no caso, pode cancelar meu horário com o Lobão e a Amanda vai conseguir ir tranquilamente, beleza? É só isso. Mandar o áudio. O que tem que acontecer aqui, ó? Ela tem que interpretar esse nosso áudio. E aí o meu horário aqui tem que só sumir aqui junto com você. E o da Amanda tem que permanecer. É só isso que ela tem que fazer, né? Ela não tem que remarcar, não tem que nada. Ele já mandou um aviso aqui, ó. Orçamento com Daniel Oliveira para o dia 12 às 13 horas cancelado. Foi removido da agenda. Vamos voltar à nossa agenda? Pronto. Já foi cancelado. Acabou de apagar aqui da agenda. Deixou só o da Amanda aqui às 3 horas com a Thalita. Esse aviso aqui, mais uma vez, lembro para vocês, não é para o cliente, tá? Esse aviso é para o tatuador, tá certo? É pro tatuador. Então o cliente não recebe aqui esse aviso. Vamos ver o que ela falou. Tranquilo, Daniel. Seu horário de orçamento com o Alobão tá cancelado, sem estresse. A Amanda continua confirmada com a Thalita amanhã às 15 horas, beleza? Se quiser reagendar depois, só me chamar. Qualquer coisa, tô por aqui. Vou pedir ela para marcar o da Amanda para às 18 horas de amanhã. Remarca Amanda para às 18 amanhã. Ou seja, da Amanda tá permanecendo às 15 horas, que no caso é às 3 horas da tarde, na agenda da Thalita. E agora eu tô pedindo ele pra fazer uma alteração de remarcação na agenda. Ou seja, tem que reconhecer que tem esse horário aqui da Amanda. Já reconheceu, já alterou. Muito rápido. Para 6 até as 6h30. Tem que avisar o tatuador. Já avisou aqui, ó. Aviso importante.
Remarcação de orçamento da Amanda, novo horário remarcado para dia 12, 12 às 18 horas. Procedimento fine line delicado no braço e no tríceps. Me respondeu aqui. Esse aqui vai pro tatuador. Isso aqui ela me respondeu. Prontinho, Daniel. O orçamento da Amanda com a Thalita foi remarcado para amanhã às 18. Só avisar para ela chegar no horário com a Thalita que vai ser de boa. Se precisar mudar o horário, tiver qualquer dúvida, só me avisar. Então o que aquele nosso IA fez? Ela atendeu, ela entendeu as imagens do cliente, entendeu as ideias do projeto, indicou o tatuador, mandou localização, mandou endereço, mandou portfólio, marcou, remarcou, cancelou meu horário, remarcou da Amanda, cancelou. Ela entende o prazo que o tatuador vai gastar em cada projeto. Então, ou seja, ela entendeu que o meu projeto era um projeto do braço muito longo, muito maior, então ela marcou 2 horas na agenda do tatuador pra gente trocar uma ideia, desenvolver o projeto de verdade. E da Thalita ali só meia hora. Agora, de fato, eu vou mostrar pra vocês toda a estrutura no N8N e vou te explicar mais ou menos como funciona e você poder entender toda essa estrutura lá dentro do N8N que eu montei para que isso acontecesse. Bom, eu tenho aqui essa pasta onde eu tenho todos esses fluxos, né, que são subferramentas do agente principal. E o agente principal é esse único que está ativo aqui no caso, que é a agente da Emily Tattoo, né? Então eu vou abrir o primeiro ele, a nossa agenda aqui eu vou fechar. Já mostrei que funciona, né? Aqui é o nosso agente principal, rapaziada. Eu vou explicar aqui por alto, rapidão para vocês. Você pode adquirir todo esse template aqui e vai receber todos os outros templates. São um total de 7 templates que são ferramentas desse agente principal aqui. Então, o primeiro link da descrição você pode adquirir esse template. E a condição especial aqui para o mês de dezembro, até o último dia de dezembro, com 50% de desconto. Você vai colocar Tatu e já vai conseguir os 50% de desconto. Como é que escreve Tatu? Para quem não sabe, é T-A-T-T-O-O. Escreve Tatu lá, tudo em maiúsculo na hora de você adquirir o template, que vai cair para metade do preço. Estou pedindo R$ 97,90 nesse template, em todos os templates, mais uma aula onde eu explico como você implementar esse sistema para você no seu estúdio de tatuagem ou para outra pessoa. Lembrando que você precisa ter um conhecimento prévio de N8N. Se você não tiver nenhum conhecimento, cara, o template não vai solucionar, porque exige esse conhecimento para você acabar de conseguir instalar isso aqui e rodar no N8N. O nosso sistema aqui, rapaziada, tá funcionando com a ZAPI. O ZAPI é uma API de WhatsApp, que aqui eu tenho essa conta minha aqui. Aqui é a mesma coisa da instância da Evolution, basicamente você vê aqui a instância web e adiciona aqui uma instância aqui, lê o QR Code e coloca o seu webhook aqui. Então vou abrir aqui a minha instância, vou pegar aqui a minha instância que está conectada, deixa eu abrir essa daqui. Aqui é o webhook, você coloca o seu webhook aqui, ó, onde vai receber, ativa aqui para notificar enviadas por mim, por quê? Porque precisa. Então, ou seja, esses dados que chegam aqui no nosso webhook, vem lá do ZAPI. Aqui tem o famoso tratar dados, né, separar informações importantes que vamos utilizar durante a automação. Então aqui separa o seu ID do ZAPI, separa o telefone do usuário, mensagem, o ID da mensagem. Aqui eu pauso o fluxo quando é grupo. Então quando a gente receber mensagem de grupo, ele vai sair aqui no false e ele é pausado aqui automaticamente. Então, e quando for mensagem normal que não é de grupo, ele vai prosseguir. Aqui, isso aqui você vai excluir depois que você colocar o seu agente em produção de fato. E aqui você vai filtrar os números de teste. Então você vai colocar aqui apenas os números que você quer receber a mensagem. Então você está montando o seu projeto agora, você vai colocar o número de WhatsApp que você vai fazer os testes durante a montagem do projeto no N8N e só vai passar a mensagem para frente aqui, mensagem que é desse número que a gente colocou aqui. E as que não é, vai sair aqui também no nada a fazer aqui, ó. Aqui essa parte aqui, basicamente você vai gerar uma chave padrão para utilizar no banco de dados do Redis e em outros locais. Ou seja, toda vez que você precisa salvar alguma informação no banco de dados, ou no Redis, ou no Postgres, é o que a gente está utilizando aqui, você precisa criar uma chave. Eu criei aqui uma chave padrão única, que eu utilizo em diversos momentos durante o fluxo dos bancos de dados, e altera apenas o sufixo, que no caso é a palavrinha na frente. Então, por exemplo, a memória do chat, que no caso é a memória do agente. Então eu coloco essa chave padrão que eu criei nesses dois nodes aqui, mais um sufixo, por exemplo, underline chat. Então eu sei que essas informações estão lá no meu banco de dados com essa chave padrão, mais o sufixo underline chat, é dessa automação que tá chegando agora no fluxo, entendeu? Basicamente é isso. Que a gente faz a tratativa do cliente na tabela do banco de dados do Supabase, ou seja, eu confiro aqui se esse cliente está cadastrado no meu Supabase, na minha tabela de clientes. Se ele não está cadastrado nessa tabela de cliente, ele vai ser cadastrado. Então, tipo assim, a gente busca, confere, quem já está cadastrado passa direto, quem não está cadastrado a gente cadastra aqui. E aqui, ó, quem adquirir o template vai receber esse SQL aqui, ó. O que esse node separado aqui faz? Ele cria a tabela de clientes
lá no Supabase, que é a tabela que a gente vai utilizar lá no Supabase com todos os campos que a gente vai utilizar durante essa automação. Então não precisa se preocupar, basta você abrir aqui, ó, você vai ver que tem esse código gigantesco aqui, não precisa se preocupar, basta você vir aqui e rodar isso aqui, que ele vai criar a tabela lá dentro do Supabase. Então voltando aqui para o nosso agente principal, logo após fazer o cadastro do cliente na tabela do cliente lá no Supabase, a gente lê e visualiza a mensagem. É nesse momento aqui que aquele pauzinho dentro do WhatsApp fica azul. Então aqui, rapaziada, a gente vai fazer o que? A tratativa de imagem, áudio e texto. Então nesse Swift a gente vai separar esses 3 tipos de mensagem. E aqui tem algo bem diferente dos outros fluxos que você não vê comumente. Você vai ver que em áudio, em imagem aqui, ó, essa parte é que vocês conhecem, né? Transcreve a imagem para texto e transcreve o áudio para texto. Só que antes aqui, ó, eu armazeno lá no banco de dados do Redis a URL da imagem e do áudio. E para quê, rapaziada? Para que na frente aqui, ó, eu puxo novamente essa URL e confiro se chegou uma nova URL de áudio ou se não uma nova URL de imagem. Então, basicamente, estou fazendo um buff separadamente de imagens e um buff separadamente de áudio. Então, por exemplo, se o cliente mandar um áudio, mandar outro e mandar outro, eu espero tranquilamente, pego todos esses áudios aqui, transcrevo eles, concateno eles de uma única mensagem e envio de uma única vez para o agente, tá? E a imagem da mesma forma. Inclusive, o cliente pode mandar 20 imagens de uma única vez, que o nosso agente vai ver todas as imagens de uma única vez, utilizando esse sistema aqui completo, ó. A partir do Swift até aqui. Ele vai filtrar as imagens do texto, vai traduzir independente da quantidade de imagem. Já no áudio, vai depender do tempo que ele demora para mandar o segundo áudio. Então, por exemplo, você mandou um áudio lá de 30 segundos e o segundo está mandando um áudio de 1 minuto, não, o nosso fluxo não vai esperar. Vai responder o primeiro, depois responde o segundo, tá certo? Então aqui no caso é só você mandar uns áudios mais curtos ali e o tempo você configura aqui, ó. Nessa pausa que você configura o tempo, beleza? O próximo passo aqui, pessoal, é pausar o agente de IA. Pausa o agente de IA automaticamente com a intervenção humana. Nossa IA tá lá respondendo o cliente, avulsa, conversando com o cliente. Um humano, o dono do estúdio, pegou esse WhatsApp, tá configurado com a nossa inteligência artificial para responder os clientes, e ele pegou manualmente, mandou uma mensagem, automaticamente vai pausar aqui, ó. O nosso agente vai sair aqui por cima, esse hífen aqui, vai sair aqui no true e vai criar uma chave block e vai pausar aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Não vai para lugar nenhum mais. O cliente respondeu lá, depois respondeu o humano, ele vai vir aqui embaixo, vai sair do false, vai buscar a chave block e vai identificar se essa chave existe ou não. Se a chave existir, a IA vai responder. Se a chave não existir, a IA é pausada aqui também, vai sair aqui em cima e é pausado aqui. Tá vendo esses dois chat memory manage aqui? O que que eles fazem? Eles simplesmente pegam a mensagem do humano que interviu na conversa da IA e salvam no banco de dados do agente. E também pega a conversa do humano e salva no banco de dados na memória do agente. Isso faz com que é o seguinte: a partir do momento que o humano parou de responder e a IA voltou a responder automaticamente, que ela volta a responder automaticamente, você pode configurar o tempo que você quer que ela volte a responder aqui. Ela voltou a responder, ela vai ter todo o contexto que foi conversado entre o humano e o cliente. Então ela vai ter o contexto dessa conversa, inclusive de áudio e inclusive de imagens. É isso mesmo. Por quê? Porque eu coloquei depois que ela transcreveu as mensagens de áudio, tá? E de imagem. Então ela vai salvar todo esse contexto na memória do agente. Você vai ver que o nosso agente está aqui na frente e a mesma memória dele, ó. Depois disso aqui, rapaziada, ele faz o buff de mensagem, o famoso buff de mensagem. O vídeo do meu canal que tem mais views é onde eu ensino você a fazer um buff de mensagem, que inclusive é diferente desse aqui. Esse aqui é mais simplificado, mas funciona tão bem quanto o outro. Então aqui no buff de mensagem, rapaziada, o que que ele faz? Basicamente ele vai pausar o agente de IA por alguns segundos para ver se o cliente não mandou mais mensagens. Aqui ele vai fazer isso com texto. Então o texto vai ser bastante útil. Para a imagem não vai ser útil porque só vai chegar aqui as imagens concatenadas já. Ele vai esperar pegar todas as imagens que ele mandou, vai mandar para frente aqui. Vai chegar aqui no formato de texto prontinho aqui. Então só que se o cliente mandar oi, bom dia, tudo bem, em mensagens separadas, ele vai juntar essas 3 mensagens em uma única mensagem exatamente aqui nesse processo aqui do fluxo e vai para frente pro agente com as 3 mensagens juntas pra ele responder de uma única vez. Então isso é excelente. E aí, rapaziada, aqui eu criei um sistema de pausar o agente novamente quando o agente estiver em execução. Presta atenção, aqui já é diferente do buff, é bem diferente. O sistema funciona mais ou menos igual, mas é diferente. Como é que funciona, rapaziada? Então, o nosso agente recebeu 5 imagens de tatuagem. Você concorda que o tempo de processamento dele vai ser maior do que uma mensagem simples, como olá, bom dia, né? Ele tem que entender tudo sobre aquela imagem
para responder. Outra coisa, tá conversando com a gente lá, ele tem que cancelar e agendar, remarcar. Então ele tem que acionar os outros subagentes, tem que esperar esses subagentes processar essas informações e executar as tarefas que foram dadas para eles, para depois retornar a resposta para o cliente final. Você concorda? Então nesse caso, o tempo de execução é demorado. Cada uma dessas etapas demora para responder um tempo. Tem casos que ele responde em 20 segundos, tem casos que ele responde em 1 minuto e tanto, porque ele tem que executar todas as tarefas que foram dadas para ele. Você tem que buscar horário, ele tem que buscar horários e buscar o cliente, buscar o dia do cliente. Então você concorda que para cada uma dessas tarefas ele vai demorar um tempo específico. Então, supondo que ele tá fazendo a execução aqui o nosso agente principal, certo? Ele tá aqui, ele deu tarefa para os subagentes, que são esses aqui, e tá demorando cerca de 1 minuto. Nesse tempo, chegou uma nova mensagem, que é uma nova execução aqui no Flow. E essa mensagem é só uma mensagem curtinha de texto. Você concorda que ele vai responder primeiro essa mensagem de texto e não a primeira execução que foi dada para ele? Então, ele vai se embananar. Então, em vez de resolver a primeira questão que foi dada para ele pelo cliente, ele já vai responder a segunda sem ter resolvido a primeira, entendeu? É por causa do tempo de processamento do agente. Então, o que a gente faz aqui, ó? Tá vendo que tá verde aqui, então significa que esses dois sistemas aqui é o mesmo, ó. Esse verde cá. Aqui a gente vai criar uma chave block que vai bloquear o agente. Então, se essa chave block existir, a próxima execução que vai vir não pode passar, tá certo? E depois que o agente responder aqui, ele vai apagar a chave block. Então, ele vai liberar para a próxima execução entrar. Basicamente, o que acontece é que as próximas execuções que vier aqui, rapaziada, ó, deixa eu fechar aqui. As próximas execuções que vier aqui vai ficar em loop até esse agente gerar a resposta à primeira execução que entrou nele e sair aqui e apagar a chave block. Então aí ele pode responder a segunda execução. Ele só responde execução na ordem de chegada no N8N. Se ele não gerou a resposta ainda para enviar no WhatsApp, não vai pegar a próxima execução para responder. Então basicamente isso aqui é um sistema de bloquear o agente de IA enquanto ele estiver em processo de pensamento, de execução, para gerar a resposta final para o cliente. E aqui agora chegou no nosso agente principal, que no caso é o cérebro da nossa operação aqui. E basicamente, rapaziada, que é o nosso agente principal, ele que dá funções e ordem para os próximos agentes de baixo, que no caso são esses aqui, ó, os subagentes. Então eu vou ter aqui 3 agentes extras. E se você reparar, eu não estou utilizando aqui o famoso RAG ou RAG, né, que é aquela base de dados para dar conhecimento para IA. Já vou explicar porque eu não estou utilizando e vou explicar como eu estou resolvendo essa questão de passar informação a mais pro agente sem utilizar um sistema RAG. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, um Atua Agendador, que no caso é uma ferramenta de agendamento, que ela tem algumas funções importantes, que é buscar horários disponíveis e criar o horário na agenda. Então é isso que ela faz, que é o fluxo de buscar horário. Então ela manda as informações para cá, o agente agendador ali, né? Então como é que funciona aqui? Eu vou voltar aqui, ó. Esse agente principal chama esse agente para buscar os horários disponíveis da Thalita, por exemplo, e do Lobão. Esse agente principal aciona esse subfluxo de buscar horários, que é esse subfluxo aqui. E esse subfluxo vem aqui, ó, e busca os horários da agenda de cada um. Então aqui do Lobão, do Pedro e da Thalita. Isso aqui retorna lá pro agente, que é esse agente aqui, agendador, retorna para ele e ele retorna pro agente principal e o agente principal gera uma resposta para devolver pro nosso cliente. Depois o cliente respondeu falando qual horário fica bom para ele. Então o agente principal pega lá o horário novamente, manda para esse agente secundário aqui e esse agente secundário cria o evento na agenda dos 3 tatuadores ao mesmo tempo, se ele quiser. Então, a agenda desse horário para o Daniel com a Thalita, para Amanda com o Pedro e com o Lobão por Carlos, por exemplo. Tudo numa conversa só. Ele consegue fazer isso de uma única vez. E aí, eles acionam aqui nesse caso, para criar o orçamento na agenda, ele aciona criar orçamento aqui, que é esse fluxo, que é parecido com o outro, ó, que tem acesso às 3 agendas diferentes. E aqui, basicamente, o que ele faz? Ele cria o evento na agenda, atualiza a tabela de clientes lá no Supabase e envia um aviso para o tatuador específico que foi agendado, bonitinho ali com o resumo do agendamento, e devolve a resposta lá que deu tudo certo para o agente agendador. E ele faz isso aqui para todos os tatuadores do estúdio. Voltando para o agente principal, ele retorna que o agendamento deu certo para o agente principal e o agente principal retorna lá no WhatsApp do cliente falando que deu tudo certo com o agendamento dele. Aqui, rapaz, esse aqui agora, o que ele faz? É o segundo subagente. Ele faz o remarcador, né? Ele cancela o horário e ele atualiza o horário. Só que para isso, rapaziada, ele precisa buscar os dados do cliente. Então o que acontece? Ó, tem essa tool aqui que aciona outro fluxo, que é buscar cliente. Ele recebe os dados lá do buscar clientes, né, do agente remarcador. E o que ele faz? Ele busca o cliente na tabela de clientes. Tem esse no code aqui que basicamente vai pegar a data início do orçamento do cliente que está agendado e a data final e vai identificar quantos minutos que está marcado o orçamento dele. Então se é 2 horas, é 120 minutos.
Se é meia hora, é 30 minutos. E retorna pro agente aqui o ID do evento e o prazo de duração. Isso serve para quê? Para ele remarcar. Então, quando ele vai criar uma nova remarcação, o agente utiliza esse ID e esse prazo de duração para colocar na agenda novamente o mesmo prazo que estava agendado anteriormente. E ele usa o ID para cancelar o evento. Então, se você voltar aqui no agente principal, você vai ver que ele tem mais duas tools aqui que é de cancelar e atualizar. Então, tem atualizar evento e cancelar evento. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vai atualizar o evento, ele precisa do ID do evento. E para ele cancelar o orçamento, ele precisa do ID do evento na agenda. Ele busca lá para fazer essas duas funções. E aí, rapaziada, a gente tem outro fluxo aqui dentro desse agente remarcador, que é acionar e remarcar e cancelamento. É esse fluxo aqui, ó, que aciona o WhatsApp. O que ele faz aqui? Ele manda uma mensagem quando remarca o cliente para o tatuador. E ele manda uma mensagem quando cancela também para o tatuador. Então, ele remove da agenda, atualiza, e depois disso, ele avisa o tatuador específico que aquela ação foi tomada na agenda dele referente ao cliente tal, que estava marcado por dia tal, na hora tal. Entrega tudo isso mastigado para o tatuador já ficar por dentro do assunto. Aí, rapaziada, voltando aqui, ó, para o último subagente que o agente principal tem, que é o agente FAQ. Eu chamei de Tool FAQ. Eu aprendi isso aqui com a Talena, que é de outra comunidade que eu tô também, dando os créditos para ela aí, de utilizar aqui, em vez de utilizar o REG, né? Utilizar um subagente FAQ. Ele basicamente tem informações sobre o estúdio, como endereço, localização, forma de trabalhar, se tratou de menor, se não tratou de menor, forma de cicatrização. Tudo isso está dentro de um prompt nesse agente FAQ. E quando o agente principal tem uma dúvida que ele não sabe responder, ele aciona esse agente FAQ aqui e ele vai responder o cliente, o agente principal. Ele corresponde ao agente principal, ele retorna para o agente principal. E o agente principal gera uma resposta para o cliente, tá? Da mesma forma. Por que eu utilizei esse sistema aqui em vez de utilizar o REG? Porque o REG é mais complicado, é mais difícil, leva mais tempo para desenvolver. E aqui não, eu basicamente listei as principais dúvidas que surgem num estúdio de tatuagem para esse agente, para ele saber responder. Basicamente é isso. Então ele gera a resposta rapidamente, devolve para o agente principal, e o agente principal gera uma resposta e devolve para o cliente. E aqui, novamente, eu dou para o meu agente principal e para esse agente FAQ a possibilidade de mandar uma mensagem para o tatuador de novo, que ele utiliza esse mesmo fluxo aqui de notificar o tatuador. Um ponto importante aqui é esse nozinho do Redis aqui, tá vendo? Que cria uma chave block, rapaziada. Essa chave block que é criada aqui, basicamente vai pausar o agente pelo tempo que você quiser. Ou seja, quando a nossa IA ela passar o atendimento para um humano, quando ela passar o atendimento para um humano, rapaziada, que ela notificar um humano, ela vai ser pausada automaticamente, utilizando aqui esse sistema de chave block. Avisa quando esse agente remarca aqui, ó. Então, esse fluxo, na verdade, tá vendo essa tool aqui? Avisa marcado, cancelado, é esse aqui que vai avisar. Então, ele não tem a chave block. Já esse aqui, ó, ele cria uma chave block quando o agente aqui, ó, principal, o agente principal ou o agente FAQ não sabe responder o cliente. Quando ele tem uma dúvida que de fato eles não sabem passar para o cliente, ele vai notificar, resumidamente, os tatuadores, especificamente o tatuador daquela situação ali, vai notificar ele, resumindo a questão, e vai bloquear o agente para não continuar respondendo. E ela sabe disso, então ela vai falar, ó, a partir de agora, o tatuador Lobão vai entrar em contato com você para te ajudar, beleza? E acabou, não responde mais, fica pausado por 5 horas. Nesse período, o Lobão pode conversar e tudo mais, responder a cliente, tudo mais ali. Tirar a dúvida dele tem 5 horas. Depois de 5 horas, nosso agente volta a funcionar com aquele cliente. E aqui, rapaziada, nós temos a tool que envia a localização para o cliente, quando precisa enviar a localização. Então, tanto o FAQ quanto aqui o agente principal pode enviar a localização para o cliente. E aqui a gente tem a tool de portfólio, rapaziada, que envia as fotos, tá? Então, esse aqui, ó, enviar imagens. Então, aqui, rapaziada, é muito simples também. É um fluxo que busca a imagem numa tabela, seta essa imagem, envia a imagem lá no WhatsApp do cliente, em formato de arquivo, de Lobão, da Thalita e do Pedro. Aqui você pode colocar quantas imagens você quiser nessa tabela aqui. Essa tabela fica aqui, ó, no próprio N8N. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou os links das imagens aqui dentro dessa tabela e esse fluxo de enviar a imagem, busca o link, baixa a imagem e envia no WhatsApp. Essa foi a forma que eu fiz. Mas se você quiser enviar a imagem através de link, rapaziada, não precisa fazer isso aqui. Tem uma forma de você fazer isso aqui dentro do próprio agente aqui também, ó, aqui na frente. Então o nosso agente está explicado. Então tem o agente principal e tem os subagentes que são funcionários desse agente principal. É basicamente isso. E esse subagente, ele tem diversas ferramentas para eles executar e devolver aqui, ó,
para o agente principal. Um ponto importante aqui antes de finalizar, rapaziada, é que quem adquirir esse template, você vai ver que tem uns quadradinhos separados. Ó. O primeiro é de a tabela, você vai ver que aqui em cima tem esse quadradinho separado desse aqui. E basicamente para que serve? Para apagar o cliente da tabela. Rapaziada, a memória do meu celular acabou, então a gente vai continuar por aqui mesmo, sem eu aparecer, mas vamos lá. Esses quadradinhos aqui, rapaziada, serve para quê? Para apagar o cliente exato na tabela de cliente. Aqui tem novamente, ó, para você apagar a chave block lá nos bancos de dados. Aqui esses dois para apagar a chave block. Aqui também para apagar a chave block do pausar agente automaticamente, tá aqui para vocês. Aqui é para limpar a memória dos agentes, tá? Do agente no caso, né? Esse aqui é da memória do agente. E aqui tem mais algumas ferramentas que a gente dá pro agente, esse Tink, esse calculadora. Então, tipo assim, são pequenos poderes que em alguns casos muito específicos eles podem utilizar. Esse também aqui, ó, nesses agentes tem essa ferramenta que ajuda o agente a pensar antes de gerar uma resposta. E aqui no final, a gente seta a resposta do agente, a gente deleta a chave que bloqueia o agente aqui atrás, ó, quando ele está em processamento, e depois a gente envia lá no final no WhatsApp do cliente. Aqui gera o áudio quando é áudio, então, ou seja, que ele identifica se é imagem ou texto. Se for áudio, sai aqui para baixo e responde o cliente em formato de áudio. Aqui para gerar o áudio, estou utilizando a API da Eleven Labs. Pega esse arquivo, transforma ele em base 64 e envia lá no WhatsApp utilizando o ZAPI. Esse agente aqui, ó, ele vai normalizar o texto. Ele vai identificar lá o padrão de texto, sabe? Por exemplo, tá 12:30. Ele vai transformar para 12:30. Por quê? Porque isso fica mais palatável para IA digitar isso, sabe? E aqui tem um sistema de quebrar mensagem em textos menores e envia para o cliente final lá, ó, no WhatsApp. Então ele quebra aqui em chunks de textos menores e aqui em cima ele identifica se a mensagem de texto tem link. Se for um link, ele passa aqui para cima, rapaziada, ó. Ele passa aqui para cima para você enviar a imagem através de link. Ou seja, se você tem lá um banco de dados, outro banco de dados, tipo um Google Sheets ou lá no Superbase, todo o contexto que você quer colocar, por exemplo, na imobiliária e tudo mais, você pode adicionar essa ferramenta para buscar esses links lá. Aqui na frente a gente identifica e envia no WhatsApp as imagens através de link, em vez de ser através de arquivo. E rapaziada, para quem adquirir esse template, rapaziada, o último dia de dezembro é 50% de desconto e o cupom é TATU, tá aí na descrição. Você vai receber também todo o material para você poder aplicar esse fluxo no seu negócio. E o material mais importante que você vai receber, rapaziada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que é essa documentação aqui, rapaziada, ó. Essa documentação eu fiz carinhosamente para explicar todo o fluxo e todos os subfluxos para você. Aí você me fala: ah, Daniel, eu vou adquirir esse fluxo, eu preciso ler todo esse documento, que não é tão grande assim. Não, não precisa. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode simplesmente vir aqui, copiar tudo isso aqui. Você vai copiar tudo isso aqui, ó, e joga no chat GPT da vida. E depois você simplesmente faz perguntas. Então, a partir do momento que você tem uma dúvida, você faz perguntas em relação ao documento que você enviou, que no caso é essa documentação do fluxo, que está bem completa, que explica parte por parte do fluxo. Além desse documento, você vai receber também uma aula de como implementar isso aqui para um estúdio de tatuagem ou para outro modelo de negócio. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu tô aqui para responder vocês. Primeiro link da descrição para você adquirir esse template é usar o cupom TATU até dia 30 de dezembro ou é 31, não sei, porque é o último dia de dezembro, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.